Projeto Golfinhos vai trazer mais segurança para as crianças na praia. E você vai ver também. Casos de coqueluche no Brasil aumentam mais de 2.000% em 2024. Santa Catarina bate recorde de geração de empregos. Polícia Rodoviária Federal aplica mais de 600 multas em acostamentos na BR-101. Essa e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, tá começando mais um Informe Região, hoje dia 9 de janeiro. Seja muito bem-vindo e gratidão pela sua audiência. Os casos de coqueluche no Brasil aumentaram mais de 2.000% no ano passado em relação a 2023. Com isso, os números da doença atingiam o nível mais alto dos últimos quase 10 anos, inclusive em Santa Catarina. O Brasil registrou em 2024 o maior número de casos de coqueluche desde 2015, de acordo com os dados divulgados pelo Ministério da Saúde. Houve um aumento expressivo de 2.770% nas notificações da doença em comparação a 2023, marcando um alerta sobre o controle da infecção respiratória, popularmente conhecida como tosse comprida. A coqueluche é causada pela bactéria Bordetella pertussis, e sua transmissão ocorre principalmente por gotículas eliminadas ao tossir, falar ou espirrar, ou até pelo contato com objetos contaminados. O período de incubação varia entre 5 a 21 dias, e a doença é considerada altamente contagiosa, afetando principalmente crianças pequenas. Os estados do Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Minas Gerais apresentaram os maiores aumentos percentuais de casos. Só no Paraná, o número de infecções saltou de 16 em 2023 para impressionantes 2.423 casos em 2024. O retorno de óbitos pela enfermidade também preocupa. Foram registradas 27 mortes no último ano, a maioria em bebês com menos de 1 ano de vida, faixa etária em que a coqueluche é particularmente grave. Além disso, o último óbito havia sido notificado em 2020. Especialistas apontam como fatores para o aumento dos casos a perda gradual da imunidade conferida pela vacina, que tem eficácia reduzida ao longo dos anos, e possíveis variantes da bactéria que podem afetar a proteção oferecida pelo imunizante. A vacina disponível no Sistema Único de Saúde protege contra a coqueluche por um período estimado de 12 a 20 anos, além de reduzir o risco de transmissão. Com o avanço da doença, autoridades de saúde destacam a importância de reforçar a vacinação, especialmente em gestantes e crianças, para conter a disseminação e evitar novos casos graves e óbitos. Aqui em Santa Catarina foram 106 casos de coqueluche no ano passado, a maior taxa desde 2018. A transmissão é principalmente por vias aéreas e a vacinação pentavalente está disponível no Sistema Único de Saúde, o SUS. Agora falando de economia, comprar uma casa está ficando cada vez mais difícil no Brasil. Além das taxas de juros que não incentivam o fechamento de um negócio, o valor continua subindo. Florianópolis, por exemplo, abre 2025 como a segunda capital com metro quadrado mais caro do país. Os preços dos imóveis residenciais no Brasil encerraram 2024 com alta, superando a inflação do período. Segundo o índice FIPE-ZAP, o valor dos imóveis subiu mais de 7% ao longo do ano, representando a maior variação anual desde 2013. Em comparação, o Índice Geral de Preços Mercado, IGPM, medido pela FGV, registrou alta superior a 6%, enquanto a inflação ao consumidor medida pelo IPCA 15 ficou em mais de 4%. Apenas em dezembro, o aumento foi de 0,66% superior ao índice de novembro, que foi de 0,49%. O levantamento analisou os preços de venda de imóveis residenciais em 56 cidades brasileiras, o que engloba todas as 22 capitais. Imóveis com um dormitório lideraram a valorização, chegando a quase 9% de alta ao longo do ano.
Das 56 cidades analisadas, 55 registraram aumento no preço dos imóveis. Curitiba, que teve a maior valorização entre as capitais, depois é seguida por João Pessoa, Aracaju e Belo Horizonte. Por outro lado, Teresina e Rio de Janeiro tiveram as menores variações. O preço médio do metro quadrado de imóveis residenciais fechou 2024 em mais de R$ 9.000. Entre os tipos analisados, imóveis com um dormitório apresentaram o maior valor médio, enquanto as unidades com 2 dormitórios tiveram o menor valor. Entre as capitais, Vitória registrou o preço médio por metro quadrado mais alto do país, seguida por Florianópolis e São Paulo. Aracaju e Natal apresentaram os menores valores médios. O setor da construção civil registrou crescimento de pouco mais de 4% no ano passado, impulsionado pela retomada de obras do programa Minha Casa Minha Vida, pelo aquecimento do mercado imobiliário e pelas obras relacionadas ao ano eleitoral. Segundo a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, para 2025, a projeção inicial é de desaceleração com crescimento estimado em pouco mais de 2%. Bom, apesar desse difícil cenário econômico no ramo imobiliário, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu nesta semana que a economia chegará ao fim de 2026 em uma situação melhor do que aquela encontrada quando o atual governo assumiu. O ministro avaliou que o Brasil está melhor posicionado do que os vizinhos, mesmo em um cenário internacional incerto que depende ainda das medidas a serem tomadas no governo norte-americano de Donald Trump. O ministro destacou que o acordo entre o Mercosul e a União Europeia pode ser interessante para a nossa região e mencionou a liderança do Brasil nesse processo. O Haddad mencionou também um estudo divulgado nesta terça-feira pela Fundação Getúlio Vargas, segundo o qual a situação fiscal de 2024 já é estruturalmente melhor do que a registrada em 2022. Bom, e já que o assunto é política, ontem completaram-se 2 anos desde os ataques aos prédios dos 3 poderes em Brasília. E o governo fez uma cerimônia para lembrar o fato e apresentar as obras de arte nacionais danificadas naquele dia, mas que puderam sim ser restauradas. No dia que marca 2 anos da invasão e depredação dos prédios dos 3 poderes, em Brasília, em 8 de janeiro de 2023, o governo federal realizou uma cerimônia para lembrar os atos antidemocráticos. Uma das partes do evento foi dedicada à reintegração ao acervo da presidência das 21 obras de arte danificadas em gabinetes e áreas abertas do Planalto, um dos prédios invadidos por extremistas. As obras passaram por um intenso trabalho de restauração durante todo esse período. Entre as obras recuperadas estão um relógio de pêndulo do século XVIII. Foi um presente da corte francesa, a Dom João VI, que se tornou rei de Portugal em 1808. O trabalho de restauro foi feito graças a um acordo de cooperação com o governo da Suíça. O item é raro, feito de casco de tartaruga e um bronze que não é mais produzido. A ânfora, espécie de vaso ou urna, italiana, em cerâmica esmaltada. Esse item se partiu em 180 fragmentos durante a depredação no Palácio do Planalto. Outro objeto restaurado, o quadro As Mulatas, de Emiliano de Cavalcanti, sofreu 7 punhaladas no momento do ataque. A pintura está recuperada, mas a equipe responsável pelo remendo manteve no verso as cicatrizes do 8 de janeiro. E a seguir, um novo estudo sobre diabetes tipo 2 traz novos dados sobre a doença. Olá, estamos de volta com o Informe Região desta quinta-feira. Um novo estudo sobre a diabetes tipo 2, aquela quando a pessoa precisa tomar insulina, revelou que a cada 10 novos casos da doença, uma está associada ao consumo de bebidas adoçadas, como refrigerantes, sucos de caixinhas e energéticos.
A pesquisa foi publicada na revista Nature nesta semana, uma das mais renomadas publicações científicas, e analisou dados globais sobre a doença em 2020, abrangendo 184 países. Segundo os especialistas, essas bebidas são digeridas rapidamente, causando um pico nos níveis de açúcar no sangue. O consumo regular ao longo do tempo leva ao ganho de peso, à resistência à insulina e a uma série de problemas metabólicos ligados ao diabetes tipo 2 e às doenças cardíacas. O estudo mostra que os maiores índices estão na África subsaariana e na América Latina, onde está o Brasil, mas não traz dados específicos para o país. Eles uniram os dados da América Latina com os do Caribe e o resultado mostrou que 24% dos novos casos de diabetes e 11% dos novos casos de doenças cardiovasculares estavam relacionados ao consumo de bebidas açucaradas nessas regiões. Para se ter uma ideia, no Brasil, dados do Ministério da Saúde indicam que essas doenças estão na liderança das causas de morte no país. Os óbitos por problemas cardíacos, por exemplo, representam 30%. Já a diabetes, de 2010 a 2021, matou mais de 750 mil pessoas no país. Ao todo, o consumo de bebidas açucaradas é responsável por 340 mil mortes anuais no mundo. Apesar de consistente, o levantamento tem limitações, pois é uma pesquisa observacional, o que significa que as descobertas não estabelecem uma conexão definitiva entre o consumo de refrigerantes e as enfermidades. E mais uma vez foi adiada a obrigatoriedade do uso da nota fiscal do produtor de forma eletrônica. O novo prazo agora será para o dia 3 de fevereiro. O sistema da FAESC, Senar, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina e Serviço Social de Aprendizado Rural do Estado, alerta aos produtores rurais que o Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, que adiou mais uma vez a data do início para o uso obrigatório da nota fiscal de produtor eletrônica em todo o país. A exigência que estava prevista para o dia 2 de janeiro agora passará a valer apenas a partir de 3 de fevereiro de 2025. Nas operações internas de produtores rurais, quem tiver receita bruta acima de 360 mil em 2023 ou 2024 e nas demais operações internas praticadas por produtores rurais, o uso da nota fiscal de propriedade rural eletrônica será obrigatória aí sim, a partir de 5 de janeiro de 2026. Com base na definição do órgão federal, o governo de Santa Catarina editará um decreto internalizando a decisão. Com a publicação, também terá efeito retroativo. Não haverá penalização aos produtores catarinenses que fizerem o uso da nota de papel até a publicação da nova regra. A seguir, Projeto Golfinhos vai ensinar as crianças a se cuidarem na praia. E ainda tem o nosso giro de notícias, é daqui a pouco. Estamos de volta com o Informe Região e agora uma notícia principalmente para você que tem crianças e que gostaria de levá-las para a praia. É o projeto Golfinhos do Corpo de Bombeiros que pode te proporcionar mais segurança nesse verão. A tranquilidade de frequentar a praia nesse verão fica ainda melhor quando as crianças também estão seguras. Imagine então se as próprias crianças também tiverem noções de cuidados e prevenção quando estiverem perto do mar. Foi pensando nisso que o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina está oferecendo o programa Golfinhos. O Major Renan Fernandes, subcomandante do batalhão, contou que a expectativa é formar mais de 600 crianças até o fim da ação nas 5 praias atendidas pelo batalhão. Esse programa visa conscientizar as crianças sobre os riscos e os perigos do afogamento, sendo uma das maiores causas de morte em crianças. O programa, que tem o lema Água no Umbigo, Sinal de Perigo, ensina as crianças através de brincadeiras e atividades que facilitam o aprendizado. O projeto Golfinhos faz parte da Operação Estação Verão e vai passar por Balneário Rincão e Balneário Arroio do Silva neste sábado, dia 11, e por Balneário Gaivota e Passo de Torres no domingo, dia 12. Já em Morro dos Conventos, a ação acontece no próximo domingo, dia 19. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, o afogamento é a maior causa de morte entre crianças de 1 a 4 anos e a terceira maior entre crianças de 5 a 9 anos.
Esses acidentes geralmente acontecem de forma muito rápida, por isso a prevenção é sempre o melhor caminho para evitar tragédias. Faça a inscrição do seu filho e participe conosco deste importante programa do Corpo de Bombeiros. Se você tiver crianças de 7 a 11 anos de idade, inscreva-as no programa Golfinhos do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina. As inscrições podem ser feitas nos postos de guarda-vidas ao longo da semana ou pelos links disponíveis nas redes sociais, @cbmsc.criciúma, @cbmsc.içara e @cbmsc.amesc. Santa Catarina bate recordes de geração de emprego e também de aplicação de multas de trânsito em acostamento. Confira essa e outras informações no nosso Giro de Notícias. Os últimos dias de 2024 acenderam o alerta para a alta expressiva dos registros de dengue em Santa Catarina. Entre os dias 15 e 28 de dezembro, foram 1.792 casos prováveis da doença, uma alta de 717% em relação ao mesmo período de 2023. Os dados são da Diretoria da Vigilância Epidemiológica, a DIVID, e dos casos prováveis de dengue, 31 deles já foram confirmados, sendo que um é considerado caso de dengue com sinais de alarme. Outros 1.760 são suspeitos. Todos os motoristas sabem que transitar em acostamento gera multa e, de acordo com os dados divulgados pela Polícia Rodoviária Federal em Santa Catarina, 612 motoristas foram flagrados nos últimos dias cometendo a infração. Os dados são do período de final de ano, de 18 de dezembro a 7 de janeiro. Transitar pelo acostamento é uma prática comum nas rodovias de grande movimento do estado, principalmente durante a temporada de verão, quando os longos congestionamentos se formam e alguns deles agem de forma irregular, e a ação enérgica da Polícia Rodoviária Federal tem dado certo. Prevista no artigo 193 do Código Brasileiro de Trânsito, a infração é gravíssima, com penalidade de multa aos espertalhões de R$ 880,41, mais 7 pontos na carteira. Santa Catarina gerou 149.155 novos postos de trabalho formais no acumulado de 2024 até novembro. O setor de serviços liderou a criação de vagas com 69.800 empregos, seguido da indústria, com 55.400 empregos. O segmento do comércio criou 21.500 novas oportunidades, assim como da agropecuária, segundo os dados do novo CAGED compilados pelo Observatório da Federação da Indústria do Estado de Santa Catarina, a Fiesc. No mês de novembro de 2024, o comércio liderou a criação de novas vagas com 5,5 mil delas. E parece que o Palmeiras está conseguindo um título mundial. Mas calma, não é nenhuma Copa de Futebol. A Sociedade Esportiva Palmeiras começa 2025 como o time, dentre todos, do mundo inteiro, que mais gastou dinheiro até agora. A janela de transferências de janeiro está movimentando muito dinheiro. Até o momento já foram gastos 250 milhões de dólares, que equivale a 1 bilhão e 600 milhões de reais. E o Palmeiras foi o time que mais gastou até o momento no mundo todo. Os dados foram levantados pelo Transfer Market, que é uma plataforma especializada no mercado da bola, e mostra que o atual tricampeão paulista já investiu mais de 20 milhões de dólares, equivalente a 186 milhões e 800 mil reais em 2025. Essa marca alcançada pelo Clube Alviverde é reflexo de um comportamento agressivo no mercado, que a gestão Leila Pereira resolveu adotar na virada de 2024 para 2025. O Verdão já anunciou 2 reforços para a nova temporada, os atacantes Paulinho e Facundo Torres, e os 2 jogadores estão no top 10 de contratações mais caras do mundo na atual janela. O clube paulista também tem aberto outras negociações consideradas bem ousadas, e caso se concretizem, também custarão muito dinheiro. É o caso dos meias Andréas Pereira, do Fulham, Matheus Pereira, do Cruzeiro, e Matias Villassante, do Grêmio. Diferente do Brasil, os europeus não costumam gastar nessa janela de janeiro e costumam investir mais no meio do ano. Vamos ver os 10 clubes que mais gastaram neste começo de ano. Em primeiro lugar está o Palmeiras, que gastou 29 milhões e 500 mil euros. Na sequência, o Tottenham, da Inglaterra, que investiu 20 milhões e 500 mil euros. Em terceiro está o Rennes. Os franceses gastaram 20 milhões de euros em reforços. Depois vem o Cincinnati, dos Estados Unidos, que gastaram mais de 17 milhões
milhões de euros. Na quinta posição, outro clube americano, o San Diego, que já gastou 13 milhões e 200 mil euros em reforços. O Brighton da Inglaterra aparece na sexta posição, com 13 milhões de euros investidos. Em sétimo, o Red Bull Bragantino, que já gastou 10 milhões e 200 mil euros. O Hoffenheim da Alemanha aparece em nono e já gastaram 9 milhões de euros. O Fluminense investiu 7 milhões e 700 mil euros e aparece na nona posição. E fechando o ranking, o Peñarol do Uruguai, que gastou 7 milhões de euros em reforços. Está chegando ao fim essa edição do Informe Região, mas essa e outras notícias você segue acompanhando nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, @TV Primavera, e também no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Uma boa tarde para você e até a próxima edição.